Então eu posso viver declarando que eu creio na obra da cruz, que eu creio no que Jesus morreu por mim, e nada está acontecendo, porque eu não tenho ele como o Cristo, o Filho de Deus, como o próprio Deus. 1 João 5,20. Ele é o verdadeiro Deus. Põe para mim aqui, por gentileza, Henrique. Gostei desse slide aí, muito legal. Muito bom. Aí, Marcos. Você lembrou, Henrique também lembrou da cruz dos ladrões. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Está vendo? E a vida eterna. Então vocês entendem que eu conhecer, e nós estamos vivendo a fase da igreja, nunca, gente, vou ser honesto para vocês, a humanidade, não só a igreja, a gente fala igreja porque é um núcleo no meio da humanidade, não deveria ser assim, nós deveríamos mudar a nossa mentalidade sobre isso, mas nós estamos vivendo a pior fase da humanidade, a fase mais ignorante da humanidade, mais ignorante. O Henrique tinha comentado há um tempo atrás sobre o índice de capacidade de leitura do brasileiro, que é, sei lá, 1,3 livros por ano, né? 1,3, não são 3 livros. 1,3 livros por ano brasileiro, no modo geral. Não significa que tem gente que em 50 anos nunca leu um livro. E aí aquele que lê 10 livros por ano, ele tem o índice dele derrubado para 1 livro. Mas isso não está acontecendo só conosco. Diz que esse índice está caindo no mundo inteiro. Por causa do delivery, do bate-pronto, da comida pré-fabricada. As pessoas não querem mais mastigar. Não querem, gente. São 20 minutos para almoçar. Quem é que consegue mastigar em 20 minutos um prato de comida? É assim que está. Então as pessoas não querem mais mastigar. Comprimido pré-vitaminado. E, consequentemente, é verdade. Consequentemente, isso vai se ramificando, vai produzindo efeitos para todas as outras áreas. Então, quando a gente fala, lê a Bíblia, e a pessoa pega e diz, misericórdia, olha isso aqui. Aí outro diz, não, eu já li um livro, aí você vai ver um livro de 35 páginas. Porque não querem, né? É verdade. Muitas vezes você sabe que mesmo eu amo ler a Bíblia, né? Eu gosto de verdade. Eu sento e leio, às vezes, a noite inteira só lendo ali textos, livros, mas a cabeça está sempre dizendo, lê 1 João, 2 e 3. 3 páginas, 1 página, 2 páginas. A humanidade mais ignora, o tempo de... Eu ia falar? Judas. Você ainda fala assim, o capítulo, né? O período de maior ignorância já registrado no meio da humanidade é esse. É esse. Onde as pessoas estão vendo rios, aqueles riozinhos, pronto, acabou. Ouvi uma mensagem. Você ouviu uma mensagem hoje? Ouvi uma mensagem. Rios. Gente, não tem problema lá fora as pessoas falarem isso, mas dentro da igreja nós devíamos mudar a nossa mentalidade. Desconstruirmos essa força maligna do inferno que vem tentando arrolar a gente junto com o rolo compressor dele. Essa força diabólica de engano que Satanás vem produzindo, fazendo com que você viva acelerado e desesperado, como se não houvesse amanhã. Sabe? Tem uma música por aí que diz, vou viver como se não houvesse amanhã. Não, nós precisamos nos desconectar disso e nos conectar com a verdade, nos conectar com Ele, nos conectar com a palavra de Deus, nos conectar com um tempo de qualidade com o Senhor, parar de achar que fazendo do jeito dele não vai dar. Vai dar sim, vai dar. Então, quando a gente fala dos benefícios da ressurreição, eu estava meditando nisso, né? Eu fico pensando, às vezes o dia inteiro pensando, como compartilhar, como trazer alguma coisa, como a gente falar de alguma coisa, e aí vai fluindo algumas coisas, caramba, estava aqui para a gente. O que é a ressurreição? Não coloquei slide não, gente, não vai ter slide não, o Henrique vai me ajudar ali, mas só para você guardar aí no teu coração. O que é a ressurreição de Cristo? É a declaração
de Deus, ou a aprovação de Deus, para o sacrifício de seu Filho pela humanidade. Ressurreição, para nós, não é? Ao pé da letra, a palavra ressurreição é ressurgir, renascer, levantar, mas para nós é o certificado, o reconhecimento de Deus de que a obra que Cristo fez foi legal e aceita. Só após a ressurreição pôde-se prover o novo nascimento, a justificação da humanidade. Quando Jesus ressuscitou no Evangelho de João, que as mulheres encontram ele e reconhecem ele, que Madalena vai tentar tocar nele, diz: não me detenhas, porque eu ainda não fui lá no meu Pai. Eu preciso ir lá, resolver o problema de vocês. Mas ele não tinha ido ainda. Como ele já havia ressuscitado, ele diz: mas vai. Vamos ler aí, o primeiro Evangelho de João. Abre aí, eu não tenho no texto não, mas eu devo achar isso aí. É lá no capítulo 20, né? Evangelho de João. A aparição de Jesus aí para as mulheres. Verso 17 do capítulo 20. Olha o que diz aí: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz a eles: subo para o meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Presta atenção aqui. Ainda eles não tinham sido apresentados como justificados diante de Deus. Mas como a ressurreição era o certificado de aceitação de Deus, então Jesus já declara quem eles são. Não são mais amigos, a condição agora são irmãos. Já havia o certificado. Está lá, é como você completou o seu curso. Completou o seu curso? Está pronto? Pastor, mas eu não recebi o meu diploma. Completou o curso? Dentro das regras da faculdade? Dentro das regras da grade, está tudo pronto? Cara, para você já tem o seu diploma, fica tranquilo, e para a faculdade também. Vai demorar 3 dias, 4 dias, 5 dias, mas você já pode dizer: eu sou graduado em determinada coisa. Eu sou graduado. Agora, quando a faculdade libera o diploma, é apenas essa certificação daquilo que você já é. Você não se torna graduado porque você recebe o diploma. Quando Jesus ressuscita, ele vai subir para Deus agora para apresentar o complemento da obra, a completude, aquilo que ele diz: está consumado. Estava consumada aquela parte, agora ele morre e ressuscita, ele vai apresentar agora para o Pai. Estava consumado no meio da humanidade, quando ele grita na cruz: está consumado no meio da humanidade. Aqui todos os seus pecados estão sobre mim. Amém. Toda a sua condenação está sobre mim. Por isso que o grito não foi para o céu, foi para a gente. Foi para quem estava ali. Está consumado. Acabou. E agora ele entrega o Espírito. No terceiro dia ele ressuscita, agora vai resolver isso lá no alto, lá no céu. Mas pelo fato de ter ressuscitado, ele já diz: já são meus irmãos, minhas irmãs. Meu Pai, vosso Pai. Porque o que o meu Pai estava esperando era isso: eu completasse a graduação. Estou indo lá buscar o certificado de vocês. E aí ele sobe, depois começa a aparecer para os discípulos, e passa mais um tempo ali com os discípulos, falando a respeito do reino, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí, até o dia de Pentecoste, que vai acontecer lá dia 9 de maio, parece, 8 de maio. Por aí, né? 19 de maio. Aí no dia de Pentecoste, a gente vai pôr aqui aquela música do Matos Nascimento. No dia de Pentecoste, de fogo a casa encheu. Na semana antes a gente vai abrir um jejum, é verdade. Vamos abrir um jejum. Eu queria até que vocês, durante esse período aí, gente, durante esse período, separem um tempo de jejum apresentando isso especificamente. Outra coisa também que peço a vocês que me ajudem. Eu vou no dia 18, quinta-feira, eu acho.
eu vou para Minas, que eu vou pregar lá no evento do Remi. Então, quando vocês estiverem orando, ore por isso, para que Deus possa abrir lá aquele lugar lá para o Evangelho ter essa... Não é? Os pastores de lá, vai ser só para pastores, isso é muito legal. Só para pastores, gente. Isso é muito bom para fortalecer as igrejas, para o corpo de Cristo ser edificado, ser transformado, e é isso que a gente está precisando. É isso que a igreja está precisando, gente, de entendimento. A igreja que sabe que não fica presa aqui. Gente, se nós... O que alimenta a tua esperança de redenção? Baseado em que você está aqui? Quando Paulo defende... Vamos caminhar aqui, porque senão eu já vou passar direto, vou colocar o carro diante dos bois, né? Porque Paulo defende a ressurreição em um capítulo inteiro, um dos maiores capítulos da Bíblia. Um dos maiores capítulos da Bíblia, Paulo defende a ressurreição. Porque sem ela, invalida, sem a ressurreição, tudo é invalidado. Tudo que existe é invalidado se Jesus não ressuscitou. E vocês vão entender porque aqueles soldados chegaram lá dizendo que Jesus ressuscitou e os caras deram fim neles. Deu fim neles. Criaram uma mentira, mandaram inventar que foram lá e roubaram o corpo de Jesus, porque era preciso esconder isso, era preciso ocultar isso, porque se alguém crê que Jesus ressuscitou, então eu creio, se Jesus ressuscitou, então eu sou de fato justiça de Deus. Se Jesus ressuscitou, então todos os meus pecados foram perdoados. Se Jesus ressuscitou, então eu vivo a esperança da vida eterna, ou seja, o meu corpo no fim também será manifestado, essa ressurreição também se manifestará no meu corpo mortal, e eu serei transformado. Se Jesus ressuscitou, então eu tenho, como Marcos acabou de falar aqui, o véu se rasgou de alto a baixo, eu tenho pleno acesso a Deus, eu tenho liberdade agora por meio da morte e ressurreição de Jesus. Lembre-se sempre disso, da morte e ressurreição. Quando você se lembrar de perdão de pecados, se lembre da morte, mas quando você se lembrar de justificação, se lembre da ressurreição. Estão captando isso aí, gente? Dá para pegar? Então, Jesus aqui ele já está fazendo declaração antecipada, porque é baseado na justiça de Deus, é baseado num Deus que é justo. Deixa eu abrir aqui, que eu esqueci o meu celular em casa, e eu até fiz imprimir, você acredita, gato, que eu imprimi as 3 impressões da mesma página, esse celular seu aqui? As 3 impressões aí da mesma página. Eu mudei a página, mas imprimiu a mesma. Aí ela disse que sou eu que não sei. Eu não posso ficar discutindo, porque eu sempre mando para ela imprimir para mim, né? Então, a ressurreição é essa declaração: ao morrer na cruz, Jesus cumpre a exigência da justiça do próprio Deus. A exigência da justiça de Deus. Eu gosto de um verso, olha esse verso de 1 João, gente. É bom você abrindo, eu não tenho pressa não, a gente vai falar disso aí um tempinho. 1 João, vai lá para 1 João. Olha esse verso, só para você entender a respeito dos seus próprios pecados, né? Olha, 1 João, capítulo de número 1, lá no finalzinho da sua Bíblia. É bom você abrir, é bom você marcar. Eu estava comentando no carro, conversando com o pessoal, um pouquinho na vinda, né? Jesus não é culpado dos nossos erros, mas Ele resolveu nos ajudar. Isso é demais, né? Vou te falar, é maluco esse negócio. A gente faz um monte de caca, sai sujando toda a casa, e aí segue viagem, e a gente olha para trás e diz: oh, caramba, eu nem vi o chiclete no pé. E aí ele vem te ajudando. Isso é muito doido. 1 João, capítulo 1, verso número 8, veja aí, ó. Vou ler o 7 para a gente, né? Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue dele
O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é? Olha só, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Presta atenção aqui, gente. Jesus derramou ou está derramando o sangue dele por nós? Derramou. Então o verso está falando aqui do que ele fez. Ele disse, se você permanecer na luz, você já é beneficiado pelo sangue, com relação aos seus pecados. Gente, o grande problema hoje do pecado não é mandar crente para o inferno. O grande problema hoje do pecado é mandar crente para o fracasso. Porque o salário do pecado ainda continua sendo a morte. O pecado ainda causa morte. Morte de casamento, morte de bons relacionamentos, morte de vida financeira, morte da saúde, morte de um monte de outras coisas na vida. Ele continua sendo o lastro de toda desgraça na humanidade. A Bíblia não diz que Jesus tirou o pecado do mundo, ele diz que tira. Eis o Cordeiro de Deus que tira, não é que tirou, que tira. Então é uma ação contínua que acontece todos os dias. Então eu preciso caminhar na luz. Então João diz assim, ó, se nós andamos na luz como ele está, ou seja, se nós estivermos, nos mantermos sempre caminhando na luz, porque aqui ele não está falando de um lugar que a gente está, mas da nossa vida, do nosso movimento, não é? E mantemos comunhão uns com os outros, amamos, perdoamos uns aos outros e cuidamos uns dos outros, e o sangue dele nos purifica. Verso 8, agora, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e vamos sair da luz, porque se eu me julgar como alguém que não peca mais, que não erra mais, por que então eu preciso fazer a coisa certa? Para que eu preciso fazer certo se de uma vez por todas Jesus resolveu o problema do pecado? E essa é uma mentalidade maligna que às vezes tem algumas pessoas que pensam. Que tendo Jesus uma vez morrido, eu reconheço isso e agora eu posso fazer o que quiser, comamos e bebamos e façamos qualquer porcaria e não vai ter nada, não vai dar nada errado. E não é esse o grande problema, o grande duelo aí. Não é esse o grande duelo, não é? Mas se nós dissermos que não temos pecado, nos enganamos e a verdade não está em nós. Verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Olha só, esse verso 9, ele é fiel e... Então, gente, sabe o que é que está falando aqui, se confessarmos os pecados? É porque quando eu reconheço que falhei, Deus, ele se obriga, por causa da sua justiça, ele não pode cobrar a mesma dívida de duas pessoas. É isso que diz a justiça de Deus. Ele não pode cobrar a mesma dívida de duas pessoas. Eu posso levar isso como uma coisa sentimental, que hoje eu me sinto bem, amanhã eu me sinto mal. Ou eu posso levar isso como uma regra de Deus, é uma regra do caráter de Deus. Ele não vai cobrar de você a dívida. Então, quando você recebeu Jesus e se tornou uma nova criatura, você é uma nova criatura e isso vai te levar para o céu. Agora, tem graduação no céu, pastor? Tem. A Bíblia fala sobre julgamento para os santos. Julgamento para a igreja. A Bíblia fala em vários lugares sobre alguns que serão colocados sobre 1000, outros sobre 10, ou sobre 20, sobre 50, sobre 100 e sobre nações. Fala de galardões. E o julgamento será o que eu fiz por meio do meu corpo aqui na terra. Então não está falando do julgamento do espírito, mas julgamento das minhas obras de alma e corpo. O que eu fiz. Então a igreja sentará no trono para ser julgada as suas obras, para que ela seja colocada no bom lugar. No bom lugar que eu falo, no céu, todos estarão lá. Pastor, mas estar no céu já é maravilhoso, extremamente maravilhoso, infinitamente melhor do que estar aqui. Mas estar debaixo da perfeita vontade de Deus é melhor ainda. É melhor ainda. E no que se cumpre a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é o próprio caráter dele. E aí a gente vai entender o porquê do Filho de Deus ser entregue. Embora a Bíblia diz que Deus amou isso e ele faz por amor, mas está em jogo o seu caráter.
Está em jogo a própria declaração de Deus. Como Deus fez a declaração de amor, não é? Para nós, publicamente, a partir do momento em que a gente ouve, mas antes de Jesus ser entregue, ele já nos amou, porque ele já tem uma provisão antes da fundação do mundo para o homem, que ele sabia que ia pecar, por causa da presciência de Deus, conhecer todas as coisas. Está aqui, está lá, está no começo, está no fim. Quando eu capto isso, quando eu entendo isso, essa questão do caráter de Deus, eu sei que aquilo que Deus se comprometeu em fazer, Ele vai fazer, quer seja o certo, para mim, o que é bom, mas também o que é punição. Ele não removeu a consequência do pecado com relação a essa vida, meus erros que eu cometo. Senão um homem poderia deliberadamente sair fazendo tudo de errado e ele simplesmente ser justificado. E eu anularia todos os ensinos de Paulo para a igreja. Eu anularia os ensinos de Paulo quando ele diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-vos. Primeiro, salvadora. Ele coloca numa condição. Não, num condicional não, numa posição, não é? Mas agora o viver de uma forma abençoada, uma forma fluente, é condicional. Eu recebo isso começa a fluir, eu vou me permitindo ser transformado pela verdade, não é? Gênesis 2,17, vou pegar só esses pontos aí, a gente fecha, não é? Gênesis 2,17, eu já fiz o slide para a gente ter aí bastante papo aí para o próximo culto já também. Mas vamos pegar aqui só essa legalidade de Deus. Deus diz assim, para Adão, você já conhece toda a história, eu só quero pegar essa última parte, não é? Mas da árvore da vida, do conhecimento do bem, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Aqui se estabelece, gente, essa afirmação de Deus se estabelece uma regra. É uma regra. Deus coloca aqui isso para toda a existência do homem na terra. Olha só, olha o que diz. No dia em que? No dia em que? Você entende que essa árvore do conhecimento do bem e do bem e do mal é uma declaração de independência de Deus? É uma declaração de independência de Deus. A experiência de Adão, o que o Satanás levou Adão a experimentar, é uma posição independente de Deus. Porque Deus disse, Adão é feito imagem e semelhança de Deus, e Satanás disse, você pode se tornar imagem, semelhança de Deus do seu jeito e não do jeito dele. Porque do jeito de Deus era por relacionamento. Do jeito de Adão é pelo seu próprio esforço. Vou repetir, do jeito de Deus, para se tornar semelhante, é por relacionamento. Todos os dias, Deus descia no jardim, na virada do dia. Era por relacionamento. Do jeito do homem, é por esforço. Aí então você vai entender, religião com crença. Religiosidade com crença. A religião torna o homem santo pela sua força. A fé na obra de Cristo torna o homem santo pelo que Jesus fez pela força de Deus. Então, quando Adão come, ele tem uma nova experiência, uma própria experiência, mas ele quebra uma regra de Deus, a regra do caráter, uma regra que faz parte de quem Deus é. No dia em que você comer, você vai morrer. Então, não importa se é ontem, se é hoje, se é daqui a 100 anos, se é daqui a 1 milhão de anos, no dia em que comer vai acontecer. Então está dita essa palavra fica. Se a gente pensar, como o Jó diz, né? Deus disse e as coisas aconteceram. Ele deu ordem e assim foi. É uma lei que é estabelecida no mundo espiritual. E a gente não estamos distante um pouco ainda de entender a voz do Espírito, né? A voz espiritual. A voz do meu Espírito, sabe, gente, falando aqui do que a gente faz. Sabe quando você faz quando você abençoa teu irmão, é uma voz espiritual. É a voz do teu Espírito. Podemos dizer que o Deus está falando o tempo inteiro no espírito do homem. A voz de Deus ecoa dentro do homem, tornando o homem um ser espiritual. 24 horas por dia nós temos uma palavra de Deus. Você é sustentado pela palavra de Deus. Isso é muito doido, como é que vai entender isso? Você, o homem novo aí que está dentro, o homem ou a mulher nova, a nova criatura aí dentro, é a palavra de Deus ecoando no modelo seu. É a palavra de Deus, porque você foi feito nova criatura por meio da fé, graça e fé,
esse conjunto de ações que Deus provoca dentro de você e te torna nova criatura. A palavra de Deus viva dentro de você te torna nova criatura. Então, uma palavra te sustenta. Uma palavra te sustenta. Todas as vezes que você crê na palavra, recebe a palavra de Deus, essa palavra, ela não entra em conflito com o que está dentro de você. Ela entra em comunhão com o que está dentro de você. Palavra de Deus com a palavra de Deus, ou seja, com o homem interior, e provoca resultados externos. Podemos dizer que é um cruzamento de duas coisas gerando filhos. Fruto do Espírito, que é a comunhão da palavra de Deus com o que tem dentro de mim. Produz filhos. É comunhão do Espírito Santo com o meu espírito, gera filhos. Então, o que sustenta o homem é uma palavra de Deus, porque Deus disse e assim foi. No dia que você comer, certamente você vai morrer. Esse celular que fica toda hora fechando. Não é? Então, certamente morrerá. Aqui há uma declaração sentencial para aquele que desobedecer. Há uma sentença declarada por Deus. Assim como lá no Monte Gerizim, no Monte Ebal, as regras foram estabelecidas por meio de acordos, não é? Que o grupo de um lado fez, outro grupo, que falava a congregação no Monte Ebal, a congregação no Monte Gerizim, as palavras daquelas pessoas estabeleciam leis. E hoje ainda é assim. Quando se estabelece um corpo de júri para julgar um homem, não é apenas a palavra de um juiz, é um corpo de jurados. É pela palavra da maioria das pessoas que uma pessoa é sentenciada à morte, ou pela palavra da maioria das pessoas que uma pessoa é sentenciada à vida. Alguém por aí disse, eu com Deus sou o quê? A maioria. Porque Ele é o Criador de tudo, Ele é o Pai de todos os espíritos, e todos estão nele, Ele é sempre a maioria. Quando Ele diz, Ele criou leis, regras. Por isso que Deus disse, eu te abençoarei, não te desampararei. Isso é lei, gente. É uma lei no universo, o universo tem que se dobrar o que Ele disse a teu respeito. Que bênção isso aí, né? Após ter comido do fruto do bem e do mal, esta sentença vigorou como uma lei passada a todos os homens, porque todos descenderam de Adão, toda a humanidade descenderam de Adão. Como diz Romanos 3, 23, porque todos pecaram, direto ou indiretamente, voluntários ou involuntários, no caso de Adão como voluntário, e cada um de nós como involuntários, descendentes dele. Todos pecaram, porque essa lei da morte passou a todos os homens. Paulo escreve aqui em Romanos, por meio de um homem entrou o pecado no mundo, por meio de um homem o pecado é removido também, não é? Tem solução, antídoto do pecado, é Cristo Jesus, né? Então todos foram sentenciados à morte. Gênesis 3,15, você está aí, só para não sair do livro de Gênesis aí, o verso de número 15, para a gente ir fechando aí esse comentário de hoje. Olha só, Deus aqui já fazendo declarações, porque havia uma redenção que ia acontecer há mais ou menos 5.000 anos depois desse evento, né? Há mais ou menos, podemos dizer assim, se a revelação para Moisés está mais ou menos dentro de um cronograma, cerca de 5.000 anos depois. Por inimizade entre ti e a mulher, quando Deus está declarando a consequência do pecado, do homem ter comido do fruto, de Eva ter comido do fruto, da serpente ter os enganado. Deus pega os três, fica de frente para os três. Nós sabemos que essa serpente não é apenas a cobra, não é ali uma cobra. Essa serpente aí está falando com o próprio Satanás. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Você vê que não é a descendência, mas o descendente de Eva. Está falando de Jesus, gente. Olha a provisão aqui para nós. Olha Deus pensando um tempo infinito, porque diz que nós fomos comprados, nós fomos resgatados, e havia provisão antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo o poder que está disponível para a igreja? Poder que está disponível, está aberto para a igreja usufruir? Que vale a pena o meu e o seu investimento. Cara, vale a pena eu prescrutar, vale a pena eu refletir, vale a pena eu buscar, vale a pena eu cavar, porque aqui tem benefícios e riquezas infinitas. Paulo fala em Romanos, o cântico, em Romanos não, em 1 Coríntios, eu acho, se não me falha a memória, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem deu primeiro a ele para que possa... sei lá, e daí por diante.
Eu já chorei muito com esse texto, gente, já chorei muito. Estou lendo lá, de repente, Paulo para, ele fica maravilhado quanto à redenção de Israel, quanto às obras, coisas que ele... Eu acho que, sabe quando você começa a fluir, ficar vermelho e... Oh, profundidade das riquezas, porque é um cântico no meio de um texto. Oh, Jesus! É o que há para você, é o que há para a igreja. Esse incomensurável amor que não pode ser medido. Alguém chama Jesus de amigo de pecadores. É esse contato. Gente, a obra da cruz é fundamental, é gloriosa você olhar para lá. Mas se eu e você não termos Ele, o Cristo ressurreto, que agora está sentado à direita de Deus, num trono, como nosso Senhor, não estivermos com Ele, não nos posicionarmos com Ele, sem esse reconhecimento, a obra não tem qualquer efeito. Porque nos dias de Jesus, muitos homens morriam na cruz. Ele não foi o primeiro a morrer, nem foi o último. Eu preciso crer que Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. O ladrão diz, esse justo. E reconheceu que Ele era rei. Quando entrar no teu reino, não é apenas alguém bom, não é apenas alguém que não pecou. É o rei. Quando, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Quando eu reconheço isso, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É essa, Pedro. É isso aí que a igreja tem que entender. É isso aí que a igreja tem que entender. Às vezes de olhar, se eu começar a olhar para a obra da cruz, muito para a cruz, né? Jesus levou os meus pecados, estou olhando muito para mim. Estou focando muito em mim. O que Ele fez por mim, o que Ele fez por mim, o que Ele fez por mim. E eu esqueço de quem Ele era. Isso é muito perigoso. Porque um filho pode ter um bom relacionamento com o pai só por causa da herança. Mas está contando os dias. Toda segunda ele diz, vem sexta, para o pai envelhecer logo e partir, para que ele possa desfrutar. Mas um filho pode ter um bom relacionamento com o pai por causa de quem ele é. E todos os dias ele diz, meu Deus, conserva a saúde do meu pai e as forças para que ele fique para sempre. Isso é muito de Deus, gente, a gente entender essas coisas, sabe? Porque aqui Deus faz declaração a respeito da redenção. Este te ferirá a cabeça, mas tudo ferirá o calcanhar. Pisar na cabeça de Satanás foi o que Jesus fez. Colossenses diz, ele triunfou, o expôs publicamente à vergonha, tirou o sapato do inferno. Hoje eu penso, o diabo está andando nas brasas sem sapato. E pelado. Estávamos lá em Maringá, a gente foi dar uma volta à noite, aí passamos lá numa praça, gente, pensa uma cidade para viver. Gente, cidade, alguém conhece Maringá? Aqui? Marcos, vê também? Conhece? Nossa, vê, que cidade, nossa, Marcos, ruas largas, meia-noite, a gente passou meia-noite e meia, uma senhora, uma velhinha, com um celular desse tamanho, sentado na beira de uma praça, sem ninguém, e ela com o celular aceso. Eu disse, vou levar esse celular. Aí nós fomos naquela praça, dar uma caminhada, a praça dá 5 quilômetros de volta, um bosque no meio da cidade, esse é o menor, não, esse é o maior, de 7 quilômetros, é 7 ou 8, e tem um outro de 5. Você sabe o que é que tem no chão, gente? Uma faixa da largura de um carro, tapete, dessa grossura, daqueles que usa hoje em academia, dessa grossura, para as pessoas correrem ou andarem sem impacto. Todos os quilômetros em volta do parque. Aí paramos lá, encontramos um pernambucano, e ele falando que não gostava de lá. Eu disse, cara, não entendo por que você não gostou daqui, porque eu estou querendo vir morar aqui. Aí ele falou, não, é porque aqui quando é frio, está muito frio, né? E eu sou de Pernambuco. Aí estava contando a história dele, e a gente começou a falar, sabe o que começamos a falar, falando assim, ele disse, não, estou muito triste, fica aqui sozinho, que não sei o quê, e não tem família, e começou a falar um monte de coisa ruim. Aí o pastor Marcos falou, cara, você vai para a igreja? Não, igreja não. Igreja não. Não me fale de igreja. E aí ele começou a falar que a esposa dele traiu ele lá em Pernambuco, com o melhor amigo dele,
Ele não ia. Quem ia para a igreja era a esposa e o melhor amigo. Ele não ia, ele ficava em casa. Então não queria saber de igreja. Aí ele disse que estava ali porque ele veio fugido de lá. Porque bateu na esposa e fez lá umas besteiras. Ele contando a trajetória e a gente cercando ele. Aí o pastor Marcos diz, já sei como ganhar esse cara. Dá uma olhada, que coisa muito legal a gente pensar, né? Como é que eu posso fazer alguma coisa por ele? Aí nós voltamos orando. Aí no outro dia o pastor Marcos foi lá, pegou uma camisa, colocou de presente, uma camisa nova. Comprou uma camisa, colocou no papel de presente e levou. Cara, quando chegou lá que deu essa camisa, o cara nos deu tanto caldo de cana. Ele que toda hora, a gente ficou sentado lá querendo falar de Jesus para ele, e ele foi ouvindo, e nos dando caldo de cana, e uma pessoa chegava, ele fazia mais, e aí vem, toma mais caldo, olha o chorinho, eu não aguentava mais de caldo de cana, porque uma porta foi aberta. Essa legalidade que Deus criou para cada um de nós, quando você entende essa verdade, foi aberto em Cristo Jesus um caminho para a igreja.